Jesus no Getsemane. Hoje vamos nos transportar ao dia em que Jesus orava no Getsemane. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos permita vivenciar esse momento. O momento em que Jesus estava sendo preparado, em que ele orava e como uma oliveira foi prensado. E ali se sucedeu esse dia de oração, pouco antes do seu sacrifício. Vamos ler a palavra de Deus para iniciarmos esse momento. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39, que diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. Getsemane era um lugar um pouco afastado da cidade de Jerusalém. Um lugar muito propício ao plantio de oliveiras, devido ao ambiente favorável, à localização privilegiada e uma das vistas mais lindas da cidade. Getsemane está mais ou menos 1 a 2 quilômetros de distância de Jerusalém e era o local onde se cultivava muitos pomares de oliveiras e onde acontecia a maior colheita da região. Lá estava o local da prensa, o local onde se prensava as olivas. O processo do cultivo e da colheita do fruto da oliveira não costumava ser muito comum, como de outros frutos. Existe todo um pré-requisito. É um processo mais lento, mais demorado. O cultivo era feito com muita excelência. Ele é feito com muita excelência. E nos tempos de Jesus, quando um pé do fruto de oliveira era plantado, ele nascia e crescia como as demais árvores. Porém, os frutos começavam a aparecer após 15 anos de existência. Hoje, por causa dos adubos, da eficiência da tecnologia e demais fatores, influenciam na melhoria da agricultura e a produção pode se iniciar em torno de 10, 12 anos. Mas naquela época eram 15 anos. A espera era grande, mas existe uma grande vantagem também em toda essa espera. A produção se tornava muito generosa. A abastança de azeite dava para atender toda a região. Valia a pena esperar. A colheita do fruto também tem seus mistérios, tem seus enigmas. Vamos entender. E aperfeiçoando a sabedoria no cultivo, dava-se para definir qual tipo de azeite. E eram 3 tipos de colheita, 3 tipos de produção.
mas isso dependia de qual maneira que era colhido. Era assim. Para a colheita do azeite utilizado no dia a dia, aquele que pudesse ir ao fogo e atender à necessidade da preparação do alimento, teria que ser colhido de dia. Para que o teor do azeite fosse 100% extraído limpo, teria que ser colhido ao cair do sol, após 5 horas da tarde. Mas existia um azeite denominado extra virgem. Este tinha uma pigmentação em sua cor. Este era um pouco mais escuro. Até a maneira de colocá-lo na prensa requeria um pouco mais de cuidado e força. A prensa, ela teria que ser usada de uma maneira mais precisa, com muito mais precisão. Este azeite, denominado extra virgem, era prensado na madrugada, pois não poderia ter contato nenhum com raios de luz do sol. Ele era prensado em noites sem lua, para não oxidar, para não alterar o teor nem o sabor do azeite. A produção é demorada sim. Levam-se 15 anos para que venha dar o seu fruto. Porém, olha isso, uma vez que deu o seu fruto, aquela árvore vai gerar azeite por mais de 500 anos. Ou seja, ela pode chegar a alcançar 7 gerações. Jesus, como lido na palavra, tinha o costume de subir ao Monte das Oliveiras para orar. Ele ia com seus discípulos. Isso fazia parte do seu ministério, como lemos no relato na Bíblia Sagrada. Ele subia ao monte para orar, porque como homem ele precisava sobejar e transbordar a verdadeira mirra, a verdadeira cura e milagres estavam presentes no ministério de Jesus em toda a sua jornada. Por isso, a Bíblia vai mencionar inúmeras vezes que haviam dias que Jesus estava pronto para curar, estava cheio de poder para operar milagres, estava cheio de poder para curar. E há relatos que diz que Jesus estava cheio de poder para ressuscitar. E quem o tocasse com fé poderia até se servir de um pouco dessa porção. A Bíblia relata que houve esse dia. Um dia ele estava pronto para curar a filha de Jairo, mas alguém entrou no cenário e se apoderou de um pouco daquela porção, a ponto dele indagar: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. A Bíblia também relata que no dia que Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, ele estava cheio de poder. Então era costume Jesus subir ao Getsêmani para buscar em oração este poder, o poder para atuar, o poder para curar com precisão. Ele sabia qual o azeite que precisava extrair, qual o azeite espiritual que ele tinha que extrair na oração para cada momento, para cada necessidade, com precisão. Era como se ele tivesse uma despensa espiritual, com variedades de funções e de poder. Parece que Jesus sabia o que encontraria em sua caminhada, porque ele estava sempre pronto. Ele estava sempre preparado para acudir às necessidades e às suas diversas situações. Jesus sempre estava
com o espírito pronto, destilando o azeite. E com isso ele enfrentava qualquer situação. Mesmo sendo o Messias, ele tinha uma fonte. E essa fonte era o segredo da oração no Getsemane. O segredo da oração no Getsemane era a fonte onde Jesus buscava em oração para curar, para ressuscitar, para operar milagres e maravilhas. E nós sabemos que a oração, quando alinhada, quando tem um propósito em concordância, uma vez feita, tudo pode acontecer. Porque a palavra diz no livro de João, capítulo 14, versículo 13, assim: e tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Diz o texto que em seguida, logo após a ceia do Senhor, Jesus subiu para o Getsemane e levou consigo Pedro, Tiago e João. Esses eram os mais chegados entre os discípulos. E aí chegamos no texto que nós lemos. Jesus sabia que o tempo da cruz estava próximo. E ele disse aos seus discípulos: ficai aqui em oração, que eu vou um pouco mais além orar. Naquele momento, Jesus já estava sentindo a ânsia da morte. A sua alma estava angustiada e ele começou a passar e vivenciar o que verdadeiramente era o Getsemane. Ele estava no lugar da prensa. Ali era o local da prensa das oliveiras. E naquele momento, Jesus era o ramo de oliveira no bico da pomba que Noé ansiosamente esperava, aguardando uma resposta. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 8. Jesus no Getsemane, ele traz a esperança para a humanidade em oração. Mas quem o sustenta em meio à tribulação da alma é o doce Consolador, o Espírito Santo de Deus que o tem. Porque naquele momento ele é o ramo de oliveira, ele é o fruto da oliveira. E olha o que acontece com Jesus. Assim como a oliva teria que passar 3 vezes pela prensa, Jesus passou no Getsemane. Jesus ora e sente o forte da morte vindo sobre o seu corpo físico. Jesus vem aos seus discípulos pedindo que eles os ajudassem em oração e velasse com ele. Sabe qual é o processo da destilação do azeite? O processo da destilação do azeite é assim. A primeira prensa é para que solte toda a polpa do caroço. E veja o que acontece. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32, diz que Jesus deixa os seus discípulos e se afasta para orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Começando a sentir-se tomado de pavor e de angústia, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai. Ficai aqui e vigiai. Mas os discípulos foram tomados por um pesado sono. Mas esse sono, ele veio da parte de Deus.
ele veio da parte do Senhor. Sabiam? Foi Deus quem colocou sobre eles um pesado sono. Sabe por quê? Por qual razão tudo isso? A razão de tudo isso é para que eles não ouvissem a oração e a angústia de Jesus. Eles não ouvissem a angústia que Jesus estava vivenciando. Porque se Deus não colocasse o sono pesado sobre os discípulos, eles, mesmo distantes de Jesus, ouviriam o seu clamor. Eles ouviriam e concordariam com a sua petição. Porque Jesus orava assim: Pai, afasta de mim esse cálice, livra minha alma dessa espada. E os discípulos concordariam. Eles concordariam com ele em oração. E o trabalho da cruz não aconteceria. Porque estariam em concordância na oração. E assim eles poderiam anular o projeto da cruz. Porque agora uma promessa se fazia valer, que é a descrita em Mateus capítulo 18, verso 20, que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A oração em concordância, ela é ouvida. Por isso, o pesado sono. Então Jesus volta para os discípulos dizendo: não conseguistes orar comigo nem uma hora? Jesus pela segunda vez volta ao lugar da prensa. Agora é como se o fruto da oliveira, toda a polpa, fosse pesadamente esmagada. Porque a segunda prensa é para esmagar a polpa, até que seja gotejado o azeite. No versículo 35, fala que Jesus apartou-se para um lugar mais reservado e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. Por isso que Jesus sentia intensas dores e ânsia da morte. Deus precisou enviar um anjo para confortar e consolar. E assim o fez. Por causa do grande pavor, da grande angústia que sentia na sua alma. Mas foi naquele momento que Jesus disse as palavras. Ele disse as palavras que os demônios não acreditaram ouvir. Jesus disse: afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus tenta se refugiar na oração e na concordância com os discípulos. Mas eles nada podiam fazer. Eles estavam dominados pelo sono. Então, retornando ao lugar pela terceira vez, Jesus retorna ao lugar da prensa pela terceira vez. E agora, é como se a fruta da oliveira passasse pela terceira vez, a mais severa, a mais dolorosa prensa. Porque a terceira prensa era aquela que retirava todo o azeite do caroço da amêndoa. Na terceira prensa, todo o caroço é esmagado, até destilar o melhor e o mais caro azeite. No versículo 39 a 41, disse Jesus, pela terceira vez: retirou-se de novo
e orou mais uma vez, sozinho, porque os seus discípulos estavam tomados por um pesado sono. Esse era o azeite mais excelente. Esse era o azeite extra virgem. Esse era o azeite colhido na madrugada. Por isso, Jesus, como uma amêndoa de oliveira, foi prensado, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Mas foi ali naquele momento que ele saiu rotulado. Foi naquele momento que Deus o rotulou com a placa que dizia em seu peito: estou no centro da vontade de Deus. Quando ele diz, faça a tua vontade, Deus o rotula. E ele já gotejava gotas de sangue, diz a palavra. A primeira prensa é para que se solte o caroço da polpa. A segunda prensa é para esmagar a polpa até que ela goteje azeite. E a terceira prensa era aquela que retirava todo o azeite do caroço da amêndoa. Na terceira prensa, todo o caroço é esmagado até destilar o melhor e mais caro azeite. Jesus passou pelas 3 prensas. Agora eu digo para você, quando você passa no Getsemane, embora não tenha amigos, ou tenha, não importa, você passa sozinho. Existem momentos em que, mesmo tendo amigos ao nosso lado, passamos sozinhos. Existe um momento que, mesmo você tendo amigos, você passa sozinho. Eles não estão ali nem para dizer amém. Mas Deus não poupou nem o seu próprio filho, porque foi necessário passar pelo Getsemane. Então, assim também, se nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, ele não nos queimará. E se passarmos pelo Getsemane e entregarmos a nossa vida, a nossa vontade e realizarmos a vontade do Senhor, nós também seremos rotulados. E o rótulo é: estou no centro da vontade de Deus. Então, eu profetizo na sua vida, nesse momento em que estamos vivenciando o que Cristo fez por nós. Eu digo a você e profetizo na sua vida e libero que Satanás, ele não tem poder para te tocar. Ele nunca vai ter poder para se levantar e prosperar contra você. Porque você escolheu estar no centro da vontade de Deus. E se você está rotulado no centro da vontade de Deus, Satanás não tem poder para frustrar nada da sua vida. Todo o projeto de Deus será cumprido. Aquele que está no centro da vontade de Deus nunca erra, nunca perde, nunca está só. Pois o Senhor é o nosso abrigo, é o nosso refúgio. O Senhor é o seu abrigo, é o seu refúgio.
E Ele envia anjos para confortar. Ele te levanta. Ele te põe como ponto de referência da sua palavra, da sua justiça. Sabe por quê? Porque você escolheu o que Deus escolheu para você. Escolhamos o que Deus escolheu para nós. E se passarmos pelo Getsemane, anjos irão nos confortar. Um anjo virá da eternidade para nos confortar. E seremos rotulados. Estamos no centro da vontade de Deus. Eu profetizo para você. Você está no centro da vontade de Deus. Que Deus seja louvado.